Que maravilha, né? Aleluia. Louvado e bendito seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amados, mais uma vez nós estamos por aqui para assim podermos glorificarmos e exaltarmos o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glórias a Deus. Meus amados irmãos, mais uma vez eu quero desejar a todos um bom dia, bom dia, bom dia. Que o eterno Jesus Cristo vos abençoe para a honra e a glória do nome do Senhor. São exatamente aí 10h19 da manhã, nessa data do dia 6/7 de 2028, mês de julho, né? Louvado seja o nome do Senhor. Em segundo lugar, eu gostaria de desejar a todos um shalom, shalom da parte do Eterno. Meus amados irmãos, nós hoje vamos entrar aqui na segunda parte do estudo, os ímpios e os olhos de Deus. Meu irmão, será que tem pessoa ímpia no meio do povo de Deus? Será que tem pessoas disfarçadas na presença do Senhor? Pessoas que conhecem a palavra e vivem mentindo, dando ouvido e lugar à voz do diabo. Será que pessoas que estão sentadas no altar estão com o espírito da mentira? Meus amados irmãos, vamos para a palavra do Senhor. A palavra de Deus nunca pode ser esquecida. Jesus disse, foi Filho de Deus, examinai a Escritura Sagrada, porque nela você vai encontrar vida eterna. Passa por doutrina, passa por escola dominical, mas nunca deixa de examinar a Bíblia, que é a bússola, o manual do cristão. Vamos orar. Senhor, muito obrigado por essa oportunidade a qual o Senhor nos concede, Pai, de dormir com o Senhor e acordar com o Senhor. Obrigado pelo livramento e os escapes. Guia nossos passos, dando direção, Pai. Toma, Pai, os nossos lábios nas tuas mãos. Que a tua igreja venha a ser despertada, Pai. Que a cada dia o Senhor possa me despertar, Pai. Para não somente ser um ouvinte da tua palavra, mas sim praticante, como diz Tiago. Me ajuda na minha caminhada, Pai. Faz-me justiça, porque tu és um Deus que contempla tudo na face desta terra. Senhor, toma a frente e direção desse estudo, em o nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, você que tem Bíblia, pega a Bíblia aí, Salmo número 11. O diretor de música, Salmo de Davi. Vemos aí que esse Davi era compositor, poeta, guerreiro, rei. E vamos para a palavra do Senhor. No Senhor me refugio. Como, pois, dizei a minha alma, fugi para a vossa montanha como o pássaro. Pois os ímpios armam o arco, põe as flechas na corda, para com elas atirar as ocultas. Separa aí para mim oculto, flecha, corda e arco. Os instrumentos do diabo estão na mão do povo de Deus para parar aqueles que são ministros do Evangelho de Jesus Cristo, aqueles que estão verdadeiramente na presença do Senhor, que não são líderes religiosos. Preste atenção. Aleluia. Flecha, corda, oculta e arco. Na verdade, para com elas atirar as ocultas, aos retos de coração. Glórias a Deus. Na verdade, quando já os fundamentos estão destruídos, o que pode fazer o justo? O Senhor está no seu santo templo. O trono do Senhor está nos céus. Os olhos do Senhor estão atentos e as suas pálpebras, aleluia, provam os filhos dos homens. O Senhor prova o justo
mas a sua alma odeia o ímpio e os que ama a violência. Aleluia. Sobre o ímpio fará chover brasas de fogo, e o chofre um vento escaldante será a sua herança. Pois o Senhor é justo e ama a justiça. O seu rosto está voltado para os retos. Aleluia. Meus amados irmãos, temos essa mensagem que eu queria aqui abordar da seguinte forma: os ímpios e os olhos de Deus. Vemos que isso aqui é um salmo que está atribuído ao rei Davi. A palavra Davi de trás para frente significa vida. Então, nós temos vida com Jesus. Aleluia. Davi está se expressando para Deus. Ele está indagando. Louvado seja o nome do Senhor. E ele está dizendo: no Senhor me refugio. O termo Senhor do hebraico é atribuído como Adonai, né? Senhor. Me refugio. A palavra se refugiar é que Davi estava depositando em Deus a sua segurança, né? No hebraico a palavra refúgio significa mahesh, é se refugiar em Deus. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Como pois dizei a minha alma, fugi para a vossa montanha como pássaro. Vemos que quando Davi ele está falando de alma, ele está atribuindo então um sentimento de medo, um sentimento de alguém que está querendo desistir. Ele não poderia desistir. A palavra alma no hebraico significa nefesh, né? E ele está dizendo: como a minha alma, né, fugir para a vossa montanha. A palavra fugir é um ato de covardia. Glórias a Deus. Deus não quer em sua presença aqueles que só vivem fugindo, entregando os seus pontos para Satanás. Eu quero aqui abrir um parênteses para dizer que Deus, ele vê tudo, irmão, vê tudo o que acontece, porque a Bíblia diz que Deus, ele é o quê? Onisciente, onipotente e onipresente. Ele conhece passado, ele conhece presente, ele conhece futuro. Ele contempla a terra com 7 anos de chama de fogo. É bíblico isso. A Bíblia tem que andar com a gente o tempo todo, irmão. Temos que estar focado dentro da palavra de Deus. Amém? A palavra fugir vem do hebraico termo yahá. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós vemos que o pássaro, ele só vive nos lugares altos. Glórias a Deus, né? Então Davi está se atribuindo com o sentimento para com Deus, porque o que estava acontecendo? Vamos para o versículo 2. Pois os ímpios armam o arco para atirar flecha, na corda para com elas atirar as ocultas. Irmão, vemos que essa palavra ímpio ela é atribuída para aqueles que não faz parte do corpo de Cristo, mas existe ímpio no meio do povo de Deus, irmão. Quem é ímpio vive armando arco. O arco era instrumento de caça, né? Era um instrumento para poder atirar flecha. Quantas pessoas dentro da casa do Senhor que sentam no altar, mas vivem de piada, vivem jogando flechas, vive com o espírito do engano na sua boca, mentindo coisas a respeito dos outros, né? E se diz homens e mulheres de Deus, estão sentados no altar. Se nós não tivéssemos com a Bíblia, irmão, em nossas vidas, muitas ovelhas do Senhor estariam afastadas, estaria desviado da presença do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo.
estaria afastado da presença do Senhor. Então, uma ovelha, irmão, quer ver do seu líder um exemplo. Quando o líder empresta a boca para Satanás e deixa o espírito mundano entrar nele, esse líder perde o respeito. E tem muitos líderes que perderam o meu respeito, não merecem o meu respeito. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Bíblia vai dizer: dá honra a quem tem honra. Honra é para quem tem respeito, honra é para quem tem caráter. Mentiu. O mesmo espírito que entrou em Judas entrou nele. Não tem respeito. Então o meu conselho é: se apegue a Deus, examine a Escritura Sagrada. Louvado seja o nome do Senhor. Glórias a Deus. Os ímpios armam o arco, põe a flecha na corda. Corda é instrumento de enforcamento. Quem é ímpio dentro da casa do Senhor vive atirando flecha, vive usando corda para matar alguém. Lembre que o rebanho não é seu, o rebanho é de Cristo. Ele é o sumo pastor, verdadeiro pastor, e ele te pedirá conta. Então não joguem a ovelha do Senhor no mundo. Glórias a Deus. Eles atiram ao que? As ocultas. Quem é ímpio dentro da casa de Deus vive tramando as ocultas. Nós vemos aqui que a palavra arco era uma arma antiga para a caça. O arco está associado à música. Antigamente usava arco para fazer instrumento musical, né? A palavra atirar vem de inimigo. Ele atira para matar, irmão. O inimigo, quando ele atira, louvado seja o nome do Senhor, ele atira para matar. Quem está dentro da presença do Senhor e usa, irmão, o microfone para matar alguém, ele nunca pertenceu ao povo de Deus. Ele é ímpio. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós vemos que o ímpio ele atira para matar. Então a palavra oculta é escondida. E nós aprendemos ensinamento com Cristo. O que Jesus Cristo ele falou? Que não há nada em oculto que não possa ser revelado. Deus, ele contempla o oculto. Deus, ele contempla, irmão, tudo aquilo que está escondido, né? A palavra rachar do hebraico é ímpio. A palavra keret do hebraico é arco. A palavra do hebraico para flecha é hetz, né? Então nós vemos aqui como existe, irmão, ímpio dentro da casa do Senhor. Nós devemos estar muito ligados para que nós não venhamos receber uma flecha que vem de Satanás. Irmão, será que o diabo pode usar a palavra para bater alguém? A própria Bíblia Sagrada pode. Da mesma forma que a Bíblia diz que o diabo se transfigura em anjo de luz, Satanás também pode usar a Bíblia, porque a Bíblia diz que quando o anticristo chegar, o homem vai vir eloquente, estudado, vai vir um homem sábio. Se você não tiver Bíblia e discernimento do Espírito, a Bíblia diz que, se for possível, irmão, ele enganaria até os escolhidos do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glórias a Deus. Então devemos parar de brincar de ser cristão, né? Parar de brincar de ser crente e virar um cristão. Porque crente até o diabo é. O diabo, irmão, já tomou conta de muitas igrejas. E tem muitas igrejas que nos últimos dias vai ser jogado no fogo do inferno. Jesus Cristo vai buscar os remanescentes. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia. Glória seja dada ao nome do Cordeiro, que ruja o leão da tribo de Judá. Aleluia. Deus é fiel. No versículo 3 a Bíblia vai dizer assim, no livro de Salmo 11: na verdade, quando já os fundamentos estão destruídos, que pode o justo? Davi não estava mais aguentando tanta perseguição. Ele confiava totalmente em quem?
em Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E tem momentos, irmão, que dá vontade de parar. Porque é tanto sem vergonha, irmão. Perdoa a expressão que eu estou usando aqui, mas tem que ser realista dentro da casa do Senhor. Que a gente vê assim, sabe? Mas, irmão, se apegue com a palavra de Deus. Porque Cristo não tem culpa de nada. Se você não está fazendo nada na sua igreja, irmão, e você está triste, Deus te deu a maior oportunidade. Ide por todo mundo pregar o evangelho. Compra os folhetos, sai você mesmo ao campo, vai evangelizar. Vai fazer a obra. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então Davi não estava aguentando tanta perseguição e confiava em Deus, porque a justiça de Deus falha, tarda, mas não falha. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. E a Bíblia vai mais além no versículo 4. O Senhor está no seu santo templo. O trono do Senhor está no céu, e os seus olhos estão atentos, e as suas pálpebras provam o Filho dos homens. Visão divina. A pele dos olhos representa o cuidado do Senhor sobre as nossas vidas. Nada passa batido aos olhos de Deus, né? Nós somos menina dos olhos de Deus. Essa bolinha pequenininha lá dentro do olho é menina dos olhos de Deus. Glória a Deus. O versículo 5, né, fala sobre visão divina, coração soldado, a glória do Senhor, a soberania de Deus e a teocracia. Deus é onisciente, onipotente, onipresente. Onisciente, ele sabe de tudo. Onipresente, ele está em todo lugar. E onipotente, só Deus tem todo o poder. Glória seja dada do Senhor. Versículo 5. O Senhor prova os justos, mas a sua alma odeia o ímpio e o que ama a violência. A palavra prova do hebraico é nachar, que é testar, né? Deus está falando aqui sobre sentimento, o ódio, né? Louvado seja o nome do Senhor. Ímpio não pertence ao povo de Deus. Vemos aqui Deus está falando a respeito de pessoas violentas, né? Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. A palavra ímpio no hebraico significa ret, que significa errar o alvo. Tem muita gente na casa do Senhor, irmão, que está perdendo o seu tempo. Sabe o que é certo, sabe o que é errado, mas não pratica o evangelho. Não vive a palavra, está errando o alvo. E no final, Deus pode te jogar dentro do inferno, meu amigo. Então desperta. Louvado seja o nome do Senhor. Perdoa a expressão aqui, que na presença do Senhor a gente não tem amigo. Na presença do Senhor nós somos irmão em Cristo. Porque tem gente que confunde, é meu amigo, vou dar honra aqui que é meu amigo. Não pode ter isso no meio do povo de Deus. Na igreja você é irmão em Cristo, né? Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Versículo 6 diz assim: sobre o ímpio farás chover brasas de fogo e enxofre. O vento escaldante será a sua herança. A palavra ímpio, ret do hebraico, né? Ímpio não pertence ao povo de Deus. Nós vemos aqui então falando de quê? De punição, né? A brasa ela queima. E a palavra vento é ruach do hebraico, que significa espírito ou vento. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Irmão, para nós encerrarmos aqui com chave de ouro, vamos versículo 7. Diz assim: pois o Senhor é justo e ama a justiça. O seu rosto está voltado para os retos. Então vemos aqui tempos maus, né? A palavra retos aqui é tzedek do hebraico. Louvado seja o nome do Senhor. Quem anda com o Senhor, pessoas que é justa, é aquela que procura seguir o caminho do bem. Irmão, deixa de caluniar, irmão. Deixa de falar mal de tu. Naquele último dia, irmão, todo mundo vai comparecer diante do tribunal de Cristo. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Irmão, deixa de se abater por nada não. Eu sei que dói, machuca.
É difícil, muito difícil. Quando se trata de seguir a Cristo é difícil. Mas a garantia eu tenho, irmão. É que a palavra de Deus diz que aqueles que perseverarem até o fim, dar-te-ei a coroa da vida. E essa vida, irmão, nós só encontramos com Jesus. Ele é Exu, ele é a Machia. Ele é o Filho de Deus, ele é o leão da tribo de Judá. Meu Deus, ele é trino. Ele é onisciente, onipotente, onipresente. Ele é alfa, ele é ômega. Ele é meu rei. Ele é o meu rei. Escolha sofrer com Cristo, irmão. Porque a tua garantia é o céu. Amém? Pega aí chá dessa manhã. Que o Eterno vos abençoe. Amém? E que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e as doces consolações do Espírito da verdade repousam sobre a sua vida. Amém? Deus abençoe. Tenha um excelente dia. Fica na paz do Senhor Jesus.